Nós te adoramos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus.
aviva-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, aviva a tua igreja, vem, Espírito Santo, vem, aviva a tua noiva, apaga a seca, queimará, tira as cinzas do altar, tudo que consome, santo é teu nome, apaga a seca, queimará, tira as cinzas do altar, tudo que consome, santo é teu nome. Só tu és santo. Nós desejamos, nós somos lenha no teu altar. Aviva-nos, 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 Senhor. Nós te pedimos, vem, aviva-nos, 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 Senhor. Peça pra Ele, vem, Espírito Santo, vem, aviva a tua igreja, vem, Espírito Santo, vem, aviva a tua noiva, apaga a seca, queimará, tira as cinzas do altar, tudo que consome, santo é teu nome, apaga a seca, queimará, tira as cinzas do altar, tudo que consome, santo é teu nome, apaga a seca, queimará, tira as cinzas do altar, tudo que consome, santo é teu nome, apaga a seca, queimará, tira as cinzas do altar, tudo que consome, santo é teu nome. Aviva-nos, Senhor. Glória a Deus, aleluia. A palavra de oferta hoje, Deus fala assim, que nós temos que semear na casa do Pai, mas não só semear financeiramente, mas também Ele não quer que nós venhamos à casa dele simplesmente por vir sentar nessa cadeira, cantar um louvor, sei lá, fazer companhia. Porque o que nós estamos fazendo na casa do Senhor?
Nós somos apenas um membro? Ou nós estamos aqui para adorar, edificar o nome do Senhor? E também, assim, Deus fala, quando a gente vem para a casa dele, o que a gente faz para edificar a casa do Senhor? A gente traz membros novos? A gente fala da nossa igreja para os nossos irmãos? A gente tenta trazer um membro? A gente faz parte da vida do nosso irmão, naquilo que precisa, do possível? Então Deus fala que cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus, Ele dá com alegria. Você tem que dar com alegria, porque Deus, Ele te dá com alegria. Deus quer dizer, você tem que dar com alegria, você tem que vir com alegria. Você não tem que vir por vir para a igreja, sabe? Eu vou porque eu tenho que ir. Eu vou dar porque eu tenho que dar. A casa de Deus tem que ser a casa que você venha, mas que você venha com alegria. Porque se você vir por vir, você acha que vai estar adiantando alguma coisa? Acho que não. Quando Deus toca no nosso coração, que é para arder como brasa, como fogo que consome, é o que Ele quer dizer. Tá? Nós vai adiar o coração, vai de peito aberto, vai arder com o Espírito Santo para que Ele te encha. E tudo isso faz parte da oferta que a gente traz para Deus. O nosso amor, o nosso carinho, a nossa devoção a Deus. E muitas vezes a gente, como eu estava falando, a gente passa por certas situações, é complicado. Como eu falei, a gente questiona às vezes certas coisas, porque você trabalha, aí você fala, nossa, esse mês quase não deu para pagar as contas, nossa, mas se você olhar bem, Deus não deixa faltar. Não falta comida na sua panela, o dinheirinho do seu gás, da sua água, da sua luz está ali, Deus prospera, você todo mês ali pode ver que a quantia certa Deus dá. Agora, quando a gente faz dívidas a mais do que a gente pode e a gente não consegue cumprir com a nossa obrigação, aí a gente fica falando, nossa Deus, você não me ajudou, nossa Deus, porque... Mas Ele te deu o que você precisava, mas você foi lá e fez o que não devia. E aí a gente culpa quem? Culpa Deus. Culpa o próximo que não ajuda, isso, aquilo. Não, mas a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Nós que temos que nos organizar, nós que temos que ver que a palavra, ela nos ensina a ser próspero, ela nos ensina a caminhar. A gente que tem que começar a andar certo e agradecer a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida. Amém? Vamos orar? E quem quiser pode estar ofertando na casa do Senhor, dizimando. Amém? Senhor, que o Senhor venha, Senhor, tocar nos corações dos nossos irmãos, Pai, para que eles venham entender o que é realmente estar na Tua casa, estar na Tua presença, Senhor, se santificando. E cada dia, Senhor, vem enchendo mais e mais, Senhor, para que todos sintam, Senhor, a Tua presença realmente, Pai, realmente a Tua presença com um fogo que consome o nosso coração, com essa paixão que nós temos que ter por Ti, Pai, porque o amor verdadeiro é o Teu, Senhor. Nenhum amor é tão grande quanto o Teu por nós, Senhor, pois Tu foi lá naquela cruz, se sacrificou, derramou o Teu sangue, Senhor, para que nós tivéssemos salvação, Senhor. Então, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por mim, Senhor, e nada que eu venha fazer ou falar vai te edificar como o Senhor fez isso por mim, Pai. Salvou a minha alma e a alma dos meus irmãos, Senhor. E se estamos aqui hoje, é grato a Ti, Pai, porque o Senhor me ama, porque o Senhor nos ama.
Glória a Deus. Noite, vamos aos recados. Hoje não, como diz, não temos, né? Esse dia aqui, eu não tenho polo, vocês vão me ajudar porque eu sei mais ou menos, não lembro de tudo não. Bom, para começar, temos o nosso culto toda quarta-feira, que é o nosso bar do parque, tá certo? Não sei se às 20 horas, certo? Sexta-feira temos células, 3 células que funcionam, uma na minha casa, no Laranjeiras, na casa da Aline, no Jamaica, e na casa da Ellie, no Gaivota. Às 18 também, toda sexta-feira. No domingo, eu lembro que tem, com o professor Edilson, a partir das 8, né? Às 8 horas, né? Não é a partir, é às 8 horas, né? Sábado e domingo, é isso? Sábado e domingo. O que mais? Temos encontro de mulheres, que eu não sei, 17, 18 e 19 de outubro. Encontro de mulheres, encontro de casais, aliás, né? Que é em novembro. 31 e 2 de maio. Tem mais? 31. Não lembro mais, tem mais alguma coisa? 21 e 2. Tá, 39, então. Mas lembra mais alguma coisa? Acho que não, né? Acho que é só. Dia 9 celular, mês que vem. Dia 9, dia né? 6. Dia 9, mês que vem. Dia 6, mês que vem. Vamos ter o nosso celulão, que vai ser um rodízio, né? Pra nós comer. Ficar mais fortinha. Então. Ainda vou passar os valores lá. Beleza. Então, vamos chamar o nosso ministrante da noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orando por ele, para que Deus possa grandemente nessa noite, em nome de Jesus, para que ele venha trazer uma palavra abençoada que possa edificar os nossos corações, em nome de Jesus. Pai, venha, Senhor, com o teu fogo, Pai, derrama sobre ele o teu azeite, Senhor, cubra ele com as tuas asas, Senhor, enche a boca dele, Senhor, com o teu fogo, Senhor, para que saia a labareda dessa boca, em nome de Jesus, e venha nos oh Deus, amado Jesus, venha, Senhor, usa ele, Pai, para que ele venha falar conosco, Senhor, através das tuas palavras, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre ele o teu azeite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantas vezes por minuto? Feche seus olhos. Tem um louvor muito lindo, não sei porquê, mas o Senhor está me incomodando. De ajuda da Natália. Mas vamos fazer a capelinha. Vamos pedir ajuda da Natália. A gente não depende, né? A gente está para adorar a Deus. Esse louvor ele fala sobre se derramar, né? Diante da presença do Senhor. Eu gostaria de entoar isso por alguns minutos com vocês. O louvor que ele diz assim: eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Pois tua bondade libertas meu ser, no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar.
dizer que és famoso. Agora todo mundo lembrou, vamos mais uma vez. Eu vou colocar em dia aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui está um hábito. Cadê os músicos, né? Cadê os músicos aqui no teclado? Tira esse momento de comunhão com o Senhor. Antes de falar de milagre, é necessário entender e agradecer o nome dele. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas. Irmão, não espera a Natália falando. Solta sua voz e doa seu louvor ao Senhor. Barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o teu ser, nunca vou desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança ao sentir o teu toque, tua bondade liberta o teu ser, nunca vou desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por estar sempre preparado nos lugares, iniciar um pouco mais do céu, iniciar mais um pouco da plenitude do teu amor, iniciar um pouco mais da plenitude do teu habitar. Senhor, nós somos gratos pelo privilégio de poder estar na sua casa, para louvar e agradecer o teu santo nome. A gente nós somos gratos por tudo que o Senhor já fez por nós, por aquilo que o Senhor vai fazer. Pai, neste momento, não negando a oração da minha irmã, mas apenas complementando, Pai, nós queremos declarar, Pai, que o Senhor vem ter liberdade no nosso meio, que o Senhor vai ter liberdade sobre nós, através de nós. Pai, nós entendemos, Pai, a importância de estar aqui nessa noite, Pai, para compartilhar um pouco mais do teu amor, um pouco mais do teu querer, um pouco mais da tua cultura. Nós devemos ser impactados, Pai, pela cultura do céu. Espírito Santo, traga existência,
tudo aquilo que o Senhor deseja, tira do oculto tudo aquilo que está escondido, que traga para nós a aparência, Pai. Espírito Santo, começa agora a colocar em nós um coração de carne, Pai, capaz de sentir o Teu amor, capaz de sentir o Teu tocar, capaz de vivenciar, Pai, milagres, capaz de ver milagres onde muitos não veem, capaz de ver solução onde muitos não veem, capaz de ver jeito onde muitos acham que não tem. Nós te agradecemos, Pai, nós somos gratos, Pai, por isso nós vamos derramar a Ti nessa noite, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 1. Romanos, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 25. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criaturas antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres moldaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhante, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, contendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convém. Estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de invejas, homicídios, contenda, dolo, malignitude, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticaram, não somente os fazem, mas também aprovam os que as praticam. Palavra do Senhor. Pode se sentar. É um versículo assim bem difícil, né? E bem pesado para começar a ministração, para falar de milagre. Mas antes de entrar mais a fundo no estudo e na palavra, em Romanos, no capítulo 1, Paulo começa a explicar um pouco das paixões do mundo, né? Que os homens foram entregues às suas próprias paixões. Porque Deus não é aquele que ele vai pisar no freio por você. Pelo contrário, Deus deixa você ir, como Paulo bem disse aqui, né? Você entrega as suas paixões. Deus deixa você ir, porque muitas vezes Ele quer ver onde você é capaz de chegar. Conforme você vai indo, servindo as suas paixões, largando um pouco de lado aquilo que o Senhor lhe ensina, cada vez mais você fica afastado dele, do propósito dele e, consequentemente, do milagre. Muitas vezes a gente pensa que milagre é um cadeirante sair andando, levantar e sair andando, um cego voltar a enxergar, um surdo voltar a ouvir, um mudo começar a falar. Quando a gente pensa em milagre, a gente pensa sempre em algo físico, onde todos podem ver, algo que é declarado no meio de muitos. Mas Paulo, ele entende como milagre o dom e a graça de Deus, porque foi um milagre. A gente era digno de morte, como bem disse aqui, e mesmo assim o Senhor achou graça, e ele precisava, a única forma que Deus encontrou para salvar a minha e a sua vida foi através de um milagre. Esse milagre se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o grande primeiro milagre que eu e você vivemos na nossa vida, porque Jesus, ele veio, ele larga o seu trono de glória, desce para a terra para viver como nós,
e nos ensinar que é capaz, mesmo como homens, viver uma vida reta perante as olhos do Senhor, e mesmo assim vivenciar milagres. Então, antes de começar a falar de milagres, eu preciso que você entenda um pouco sobre o sacrifício, porque todo sacrifício precede um milagre. Não tem milagre, não existe milagre que venha sem antes um sacrifício. Para que você queira viver um milagre, é preciso que você sacrifique algo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A Bíblia vai falar lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, que Abraão, ele pega seu único filho, o filho da promessa, né, que era Isaac, e leva para o Monte Santo do Senhor. Abraão, todos conhecem a história, Abraão ele era um homem avançado em idade, porque o Senhor chamou ele para ser pai de multidões, né, pai de gerações, mas o Senhor pede para ele, e o engraçado é que antes do Senhor prometer tudo isso, o Senhor primeiro pede um sacrifício a Abraão. Qual é o primeiro sacrifício que Abraão faz? É entregar e largar a sua família, porque ele fala, sai da tua casa e da tua parentela. E o mais interessante é que mesmo o Senhor pedindo isso, ele sendo obediente, ele larga a sua casa e sua parentela, porém ele não consegue largar totalmente o seu passado. Ele leva parte do seu passado com ele. Quem era esse passado? Era Ló. Abraão vai, mas o Senhor falou o quê? Sai da tua casa e da tua parentela. Mas mesmo assim ele foi lá e levou um parente com ele, levou Ló, seu sobrinho. E a gente vai começar a enxergar ali a caminhada de Abraão com Deus. Tudo estava indo bem, até que chega um momento que Abraão começou a ficar muito rico, ter muitas posses, e seu sobrinho Ló junto. Só que os servos de Ló e os servos de Abraão começaram a entrar em conflito. E naquele momento o Senhor falou, Abraão vai, pensa e fala, é melhor que a gente se separe. Ele fala para Ló, escolha para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló faz sua escolha, né, e vai. E quando Abraão se separa de Ló, ali a gente começa a ver que verdadeiramente ele entrou no propósito que Deus tinha para ele, e ali ele começou a enriquecer mais ainda do que ele tinha, e começou a ter mais relacionamento ainda com Deus. Quer viver um milagre? Muitas vezes Deus vai te tirar da tua parentela, da tua família, porque muitas vezes a tua família é quem te impede de viver esse milagre. É difícil falar isso? Mas é uma verdade bíblica. É uma verdade bíblica. Quando Jesus começa seu ministério, a gente não vê que a Bíblia inteira falando que a Maria andava ao lado dele, que seus irmãos andavam com ele, seus filhos. Pelo contrário, Jesus ele sai, vai para o deserto em Lucas 4 para ser tentado pelo diabo. Ele volta, né? Após ser batizado, ele vai ser tentado, e aí ele ora antes de escolher os seus discípulos. Novamente, ele precisou sair do quê? Da sua casa e da tua parentela. A Bíblia mesmo vai dizer que Jesus ele deixa uma palavra, né, sobre Belém. Fala, Belém, Belém, antes vocês não tivessem nascido, porque o pão, o amor esteve entre vós, vocês o rejeitaram. Então ele começa a pregar ali também para o seu próprio povo, contra a sua própria cidade, onde ele nasceu. Porque lá foi o lugar onde eles queriam matar Jesus. Nos outros locais eles tramavam contra Jesus, mas em Belém eles se levantaram para matar Jesus. Então Jesus deixa uma palavra ali, uma profecia, né? Ele profetiza contra essa cidade. Antes de você viver o milagre, você precisa viver e entender o que é o sacrifício. Como havia dito em Gênesis no capítulo 22, Deus vai lá, Abraão já se separou de Ló, começou ali, conheceu sua esposa, né, Sara, que era avançada em idade, até que Deus promete, né, o filho, e esse filho finalmente nasce, né? Esse filho era Isaac. E quando Isaac nasce, Deus ali, olhando Abraão, deixou que Abraão criasse uma afeição por Isaac, deixou que Abraão começasse a desfrutar um pouco do milagre, porque Isaac era um milagre. E quando Abraão já está ali, bem preso ao seu filho, né, o amando demais, o Senhor vai lá e fala, Abraão, o Senhor acorda, eu quero que você sacrifique o seu único filho, o filho da sua promessa, Isaac. Abraão, sem questionar, mas já entendendo o Deus que ele servia, o Deus que ele anda, porque quando você é amigo de Deus, Deus te pede algo, você não pensa duas vezes, você vai e faz. Só questiona a Deus quem não é amigo dele. Quando você não é amigo de Deus, você sente a necessidade de falar, Senhor, mas será? Aí o Senhor já te respondeu, você vai lá e vai buscar. Não, eu quero que outra pessoa. Não, eu quero. Comece a fazer várias provas do Senhor. Mas o amigo de Deus de verdade, na primeira palavra que ele fala, ele levanta e fala, eis-me aqui. Amém. Que assim seja feita a tua vontade.
Então Abraão pega Isaac, vai em direção ao monte onde o Senhor o indicaria para ser feito o sacrifício. E quando ele chega lá, o Senhor fala para que ele coloque, né, o Isaac sobre um pequeno altar e o sacrificasse. E o mais interessante é que quando ele vai sacrificar Isaac, o Senhor manda, né, falar: Abraão, pare, não faça mal ao seu filho. Porque o Senhor já sabia o que iria acontecer. Abraão também já tinha plena convicção que o Senhor não é aquele que dá uma promessa para depois tirar de você. Então ele apenas descansou. E a palavra diz que Deus vai lá, prova Abraão passa pela prova de Deus, e dali o Senhor vai lá e abençoa também o filho de Abraão, né, Isaac, e dali sairiam grandes reinos. Enfim, o ponto-chave dessa passagem é que antes de viver um milagre que viria mais à frente, Abraão primeiro viveu o sacrifício e entendeu o que era esse sacrifício. Eu falo para vocês que o milagre, que o sacrifício precede todo o milagre, porque mesmo em Jesus Cristo também vai nos mostrar algo a respeito disso. Jesus, certa feita, ele está passando, né, por uma cidade, e ele vê ali um homem que ele era cego, né, de nascença, a palavra fala. E muitos começam ali a questionar. Falavam: Senhor, quem foi que pecou? Foi os pais desse jovem ou ele, para que ele nascesse cego? E Jesus fala assim: não importa quem pecou, mas o mal dele é para que a palavra de Deus, que para a vontade de Deus seja manifesta através da vida dele. Mas o que tem a ver essa passagem com o sacrifício? Deus muitas vezes ele vai usar a sua dor, a sua doença, para que através de você, o seu milagre venha ministrar outras pessoas. Através da sua vida, através do que o Senhor vai fazer em você, outras pessoas serão impactadas. Muitos desejam milagres em sua vida, uma porta aberta, uma cura, uma transformação, mas a Bíblia revela que por trás de grandes milagres há grandes entregas. Deus age com poder quando encontra corações dispostos a sacrificar, renunciar e confiar. Aleluia. Então, para que você comece a entender a atmosfera de milagre que o Senhor tenha, entenda também que é necessário você entender a atmosfera de sacrifício. Jesus Cristo, ele é um milagre em carne e osso, porque ele vem de uma mulher que era virgem, uma mulher que deveria ser morta por ter engravidado antes do casamento, mas mesmo assim, quando o milagre é decretado na sua vida, homem nenhum pode tirar de você. As pessoas podem até atentar contra a tua vida, mas o Deus que te serve, o Deus que te prometeu o milagre, ele é fiel para cumprir até o final. Você quer ver o milagre? Comece a entender em qual parte você largou o sacrifício que o Senhor te pediu. Muitas vezes o milagre que você está para receber o que está atrapalhando é o sacrifício que você não fez. Jesus Cristo começa a nos ensinar: não tem como você ver a Deus se não for através de mim. Mas para que você chegue a Deus através dele, ele pede o que? Lá em João capítulo 3, ele diz o que? É necessário que você morra, negue-se a si mesmo, pegue a tua cruz e me siga. É algo até simples, né? Jesus deixa até algo simples, mas nós às vezes acabamos dificultando, porque é muito difícil, né? Você fala: caramba, como assim, meu? Eu vou largar tudo, minha vida, para seguir ao Senhor, e eu nem tenho a certeza de que Ele vai me usar realmente. Mas, irmão, quando o Senhor fala para você, pode ter certeza que Ele vai usar você. Ele vai te usar. Ele quer te usar. A palavra do Senhor ela é muito boa em nos fazer entender que Deus é conosco, né? Até porque, se a gente for vendo na Bíblia, estou contigo, Deus falou isso mais de 300 vezes para nós. Em todas as vezes, cada dia do ano você acordar, e se você quiser escutar um estou contigo, a Bíblia tem um versículo para falar isso para você, para te afirmar que Ele é com você. Mas você precisa ter o seu coração voltado para Deus. E muitas vezes a forma que o Senhor encontra de testar o seu coração é através do sacrifício. É verdade. Eu queria aprofundar um pouco mais na palavra com vocês. A palavra milagre, ela vem do latim, né? Miraculo. E no latim, essa mesma palavra tem 3 significados, né? E no hebraico também. Eu vou ler aqui para vocês. Primeiro
primeiramente, um milagre, né? Milagro, no latim, ele tem como significado, são eventos extraordinários que revelam o poder de Deus, além das leis natural. Então, o milagre é tudo aquilo que o homem não consegue fazer por si só. Como ele não encontrou uma explicação, ele põe o nome disso de milagre. E muitas vezes o milagre, ele vem sempre com um desígnio, com um porquê, com uma causa. E muitas vezes o milagre ele vem para a confirmação da mensagem divina. Milagres em tempos bíblicos muitas vezes confirmaram a mensagem de Jesus e dos profetas, mostrando que eles eram enviados por Deus. Naquela época, diferente de hoje, as pessoas eram muito incrédulas referente aos homens de Deus. Como surgiam muitos homens de Deus, assim como tinham muitos falsos profetas, as pessoas tinham dificuldade muitas vezes de acreditar. E elas só conseguiam acreditar naquilo que elas viam, porque elas não tinham fé alguma, né? Então, o que muitas vezes o homem de Deus tinha que fazer para que as pessoas começassem a acreditar no que eles estavam pregando? O Senhor agia com prodígios e sinais, que eram os ditos milagres. Quando alguém ia lá e fazia milagre, pronto, esse é o homem de Deus. O outro chegou ali e andou sobre as águas, homem de Deus. Curou um cego, homem de Deus. Mas isso aí, gente, é para pessoas que são gentios. Nós, né, somos cristãos, que nós servimos a Deus, a gente não é movido por manifestações naturais, sobrenaturais, mas a gente é movido por fé. A fé é o firme fundamento. Amém. Então vocês estão lendo Bíblia, graças a Deus. A fé, ela é o que te aproxima de Deus e ele te encaminha e te eleva para o milagre. Quando foi determinado esse tema para essa quarta, para esse mês, eu estava lá e falei, caramba, mas eu vou falar o quê, mano? Milagre não vou querer que eu pregue, mas só se eu começar a orar, pegar um aleijado, a gente orar por ele e sair andando, e aí, o que eu vou falar sobre milagre? Aí hoje o dia inteiro também eu lá falando, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto você não me der a palavra. Enquanto você não me der a palavra, eu não vou sair daqui, não vou. Aí eu parei de pedir, foi coisa de 5 minutos que comecei a digitar, por isso eu trouxe o computador, não tenho tempo de passar no papel. Mas o Senhor ele começa a falar sobre milagre lá em Gênesis, né, com Abraão, como a gente já havia dito. Na vida de Abraão, o milagre só veio depois que ele fez uma entrega total. Ele saiu da sua família, da sua parentela, deixou o seu sobrinho no devido lugar, subiu ao monte para sacrificar o seu filho por obediência a Deus, e ali começou a viver a plenitude do teu chamado, a plenitude da promessa que o Senhor tinha para ele. Você e eu somos milagres, né? Nós somos pequenos milagres. Tem um louvor em inglês que fala, né, que nós somos little miracles. Nós somos, pelo amor de Deus, nós somos pequenos milagres de Cristo. E Cristo, ele começa ali seu ministério já fazendo o quê? Milagres. Aí todo mundo fala, pelo primeiro milagre de Jesus foi no casamento, transformar a água em vinho. Aí o segundo milagre de Jesus foi a mulher lá que seu filho estava morto e tal. Mas ninguém para pensar que antes de Jesus viver o milagre, ele viveu um grande sacrifício. Ele precisou largar sua mãe, largar sua família. Não sei se vocês têm conhecimento, mas Jesus tinha irmão, Jesus tinha primo. A palavra vai falar lá em Judas, né, no livro de Judas, antes do Apocalipse lá, que ele tinha irmão, mas ele largou tudo para viver o chamado e a devoção que Deus tinha para a vida dele. E quantos de nós queremos viver o milagre sem antes viver um sacrifício? Sabe aquele irmão que chega na igreja, estou sem trabalho, não estou conseguindo emprego, o Senhor vai vir com um milagre, aí vai para o presbítero, vai para o pastor, ora pela minha vida. Aí, amém, ele até vai orar pela sua vida porque ele é homem de Deus, mas você mesmo nunca parou para fazer um jejum, nunca parou para fazer um propósito com Deus. Aí você quer que o homem de Deus venha aqui e facilite o seu trabalho. A gente quer viver milagre sem sacrifício. A gente quer viver o céu sem antes entender quem nós somos no céu. Você quer ser usado por Deus para abençoar a vida de pessoas sem antes abençoar a sua própria vida.
Porque aquele que jejua, aquele que sacrifica, aquele que faz propósito com o Senhor, ele está semeando na sua própria vida. A palavra do Senhor diz que o jejum, ele não vai te elevar mais do que os outros, mas ele vai elevar mais ainda o seu espírito, para que ele venha se inclinar a Deus. Aleluia. Só vive um milagre quem tem um espírito inclinado a Deus. Só vive um milagre quem tem uma alma e um coração devoto a Deus. Se a gente tivesse esse coração devoto ao Senhor, nem precisaria de uma quarta-feira, de um mês inteiro, para você entender sobre milagre. Porque você viveria de glória em glória, como diz a palavra do Senhor. Nós temos que viver de glória em glória. Quer que o milagre chegue na sua casa? Sacrifique, sacrifique, sacrifique. O milagre, para que ele venha a fluir sobre nós e através de nós também, porque nós podemos abençoar a vida de outras pessoas. Nós podemos ser canais de milagre na vida de pessoas. O problema é que tem duas grandes diferenças. Muitas vezes a gente vem para a igreja, muitas vezes a gente caminha com Deus, vivendo de encontros com Ele. E quem vive de encontro, uma hora quer, outra hora não quer. Mas se quer viver um milagre, você precisa viver um compromisso verdadeiro com o Senhor. Porque compromisso é algo firmado, que você não pode romper simplesmente na hora que você quer. A igreja é esse compromisso. Nós temos que ter esse compromisso com o reino do Senhor. É viver todos os dias pensando como se fosse o último dia. A palavra do Senhor diz que ele virá como um ladrão, que nem mesmo o Filho do Homem sabe a hora, nem o dia, nem a data, mas somente o próprio Deus. Você não sabe se você vir aqui, é seu último dia, é a última chance que você tem de falar do amor dele para uma pessoa, é a última chance que você tem de falar o quanto o Senhor Jesus tem sido bom na sua vida, a última chance que você tem de pegar o seu filho, colocar ele sentado de frente para você e falar: vamos fazer uma oração para Deus, agradecer para Deus por tudo aquilo que ele já fez, porque o demais ele vai acrescentar se for necessário na minha e na sua vida. Muitas vezes a gente vem na igreja esperando que venha aqui falar em línguas estranhas, ter o reteté, mas muitas vezes você vai lá, vem para a igreja, traz seu filho e negligencia ele. Não adianta nada você vir todos os domingos para a igreja, mas o seu filho que mora com você e está na sua casa, precisa que você seja um homem de Deus na vida dele, precisa que você seja uma mulher de Deus na vida dele, abençoando ele. Você não faz isso, mas chega na igreja e você quer fazer isso por outras pessoas. Não adianta nada, de nada valeria. O que adianta? A palavra do Senhor diz, né? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ganhar milhares e milhares de famílias e perder a sua? Quer viver milagre? Comece sendo um milagre você na sua casa, na sua família. Comece você a ser canal de bênção para os seus filhos, para os seus amigos, que ali o Senhor vai sentir prazer na sua vida e ali o milagre vem. A viúva de Serepta, lá no livro de Reis, no capítulo 1, a partir do 1 Reis 17, a partir do verso 8, vou ler aqui com vocês. 1 Reis 17. Veio então a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai para Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustentasse. Levantou-se, pois, e foi para Serepta. Chegando lá, à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou, e disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco d'água para beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tem... Ele, porém, respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, e assim que comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias: não temas, vai, faze como disseste, porém
e trazemo aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre essa terra. Aqui a gente pode viver um pouco mais, né? De como são as coisas. Antes de viver um grande milagre, ela precisou viver um grande sacrifício. Ela começa a falar que ela só tinha farinha para fazer um pão, um bolo para ela e para o seu filho. E que depois ali ela não saberia, né, o que iria acontecer. Certamente eles morreriam. Mas o profeta, né, inspirado por Deus, dá um direcionamento para ela. Não, primeiro você traz para mim, primeiro você sacrifica para mim, porque eu sou homem de Deus. E depois disso, o azeite e a farinha não vai faltar na sua casa. Aqui novamente o Senhor te falando: quer viver um milagre? Sacrifica. É tudo que eu tenho, sacrifica, porque Ele é capaz, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nós pedimos a Ele, né? O Senhor é aquele que faz muito além daquilo que nós pedimos e imaginamos. O Senhor é aquele que Ele abre porta onde não tem porta. O Senhor é aquele que te convida para andar sobre as águas, porque Ele tem toda a autoridade sobre as águas, sobre o vento, sobre o céu, sobre a terra, sobre o tempo. O Senhor é aquele que é capaz de parar o sol para que você venha a ser bem sucedido numa batalha. O Senhor é aquele que é capaz de abrir o mar para que você venha passar em segurança. O Senhor é aquele que é capaz de fazer você acordar mesmo morto, mesmo quando todo mundo fala que não tem mais jeito. O Senhor é aquele que fala: levanta e anda. O Senhor Deus é aquele que tem um reino inteiro preparado para você. Nós éramos dignos de morte e morte de cruz, mas Ele precisou vir e intervir. Deus, Ele é tão sensacional que, falando em sacrifício para viver milagre, muita gente vai falar, muitas vezes já ouvi isso para a pessoa falar: você vai para a igreja lá e fala que tem que sacrificar, e o seu Deus? Eu falei: Deus, Ele é tão inteligente, Ele é pai de toda a sabedoria, que Ele já sabia que muitos homens poderiam falar isso. E antes que qualquer um falasse, Ele falou: para me provar que eu vivo aquilo que eu prego para vocês, vou entregar o meu sacrifício. Ele entregou o seu único filho, o único filho dele. Ele entregou em sacrifício pela minha e pela sua vida, para te ensinar que se você quiser viver milagre, você precisa sacrificar. Mesmo Ele, como Deus, se colocou no nosso lugar a ponto de sacrificar o seu filho. E quem somos nós, como criação, que não sabemos o que é sacrifício? Hoje muitas vezes a gente consegue perder horas e horas para cuidar de um animal, de um cachorro, de um gato, gasta fortunas muitas vezes para cuidar de bichos, mas não é capaz de abençoar um irmão que não tem um gás em casa. Não é capaz de abençoar uma pessoa que está na rua te pedindo um alimento. Mas o seu cachorrinho, que é criação, que nunca vai ter o valor para Deus, o mesmo valor que você tem. Eu posso estar escandalizando a pessoa, mas o seu cachorro nunca vai ter o mesmo valor que você tem para Deus. É bom que você já entenda isso. Você é capaz de fazer muito por um bicho, mas não é capaz de fazer nada por homem semelhante a ti. A gente precisa inverter esses valores. O Senhor continua também lá no livro de Samuel falando de Ana, né? Era uma mulher estéril, que o Senhor vai lá, abençoa a vida dela e pede sacrifício para que esse menino seja usado para obra de Deus, né? É a mãe do profeta Samuel. Então o Senhor vai lá, deu para ela o prazer de ser mãe, mas ao mesmo tempo ela precisou entregar esse filho para que o Senhor pudesse usar ele, né? E todos falam até hoje do profeta Samuel, mas ele veio através de um sacrifício de uma mãe, que depois do sacrifício viveu um milagre. Não tem como a gente viver milagres sem entender a profundidade e o valor que o sacrifício tem. Acho engraçado que antigamente, quando as pessoas queriam, viver algo diferente de Deus, quantas vezes já escutei na minha família mesmo, né? A gente passava o Natal lá, aí tem um certo primo meu que minha mãe, o pessoal falava: é doido, você é doido, virou fanático. Eu lembro que ele entrava numa caixa d'água no dia 20 de dezembro, ficou lá até dia 3 de janeiro, dentro da caixa d'água. Eu não vou sair daqui enquanto o senhor não falar comigo. Não vou sair daqui. Todo mundo falava que ele era louco, doente. O pai falava: poxa, é fanático. E quantas vezes já viu o Simão fazer essas loucuras aí, né? E a gente não entendia. A gente pegava no pé dele e era a chacota lá da família.
Mas vendo tudo aquilo que ele viveu, vendo tudo que o Senhor tem proporcionado para ele, hoje eu entendo, né? Maldito homem sou, pobre homem sou, que antes eu tivesse seguido o exemplo dele, né? Porque, poxa, se a gente aprendesse a sacrificar desde pequeno, quantas bênçãos o Senhor já não teria derramado por nós, quantas coisas na nossa vida estão atrasado, porque a gente não entende o Deus que a gente serve muitas vezes. A gente não entende como o Deus que a gente serve, Ele quer usar a nossa vida. A gente precisa parar um pouco e sentar e entender o que Deus tem para nós. E eu separei aqui 3 perguntinhas para fazer, né? O que Deus está te pedindo para entregar hoje como sacrifício para que Ele venha liberar o milagre na sua vida? Quando eu venho diante de Deus, quando eu vou me apresentar diante de Deus, a palavra fala que o Senhor ele faz o seguinte: o Sandro foi lá e falou: Senhor, eu tenho essa causa aqui, preciso que o Senhor venha intervir na minha vida. O Senhor vai pegar a vida do Sandro, vai colocar numa balança e vai ver: opa, peraí, o Sandro tem honrado mais do que desobedecido ou vice-versa? Ah, o Sandro tem honrado mais, então o Senhor vem e te abençoa. Mas se na balança for dito que você está pedindo muito mais do que aquilo que você entrega para Deus, é claro que o Senhor não vai te responder. Quando a gente vai pedir algo diante de Deus, a gente tem que ter isso em mente. O que a gente tem entregado? Será que aquilo que eu entrego vale aquilo que eu peço? Será que o culto que eu tenho prestado vale o ministério, o chamado que eu tenho pedido para Deus? Senhor, eu quero ser pastor, eu quero cuidar de ovelhas, mas na minha vida eu ando igual um filho pródigo. No meu dia a dia eu ando igual um gentio, não abro a palavra, não leio a palavra. Em São Paulo tem um jovem, né, que é recém-convertido. Eu acho bom barato que todo culto, e fora do culto, ele já anota umas 10 perguntas. Aí se ele vê, pode ser qualquer um, ele para lá e começa a questionar. E o engraçado é que as perguntas dele ministram você. Esse dia ele chegou em mim, falou: Macunja, eu falei: que foi ele? Me diz uma coisa. Eu falei: o quê? Por que eu cheguei na igreja? Eu sou novo convertido. Eu falei: sim. Ele: por que as pessoas não têm o mesmo amor em ler a palavra e conhecer a Deus do que eu tenho? Porque eu chego pro irmão para falar de Deus e ele fala: ah, não, daqui a pouco. Ah, eu falo: ah, não, daqui a pouco. Ah, não, vamos assistir uma série. Ele fala: por quê? Eu falei: vixe. Eu falei: meu, não sei nem como vou te responder, fulano. Ele falou: não, eu queria entender isso, porque o que adianta eu vir aqui todo mês tomar a ceia, falar as coisas que falam na ceia, eu nem sei o motivo de falar aquelas frases, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Para que é isso? Por que a gente fala isso na ceia? Eu falei: pera, quando você soubesse, me responde. Não brincando, aí sabe, lá em Êxodo, mas quando você vai, você me responde. Aí passou outro dia, ele falou: Macunja, eu falei: o que foi? Ele tem mais uma pergunta. Eu falei: qual? Ele falou: como que eu posso ser um pastor? Aí eu falei: sim. Ele falou: como que eu posso ser pastor um dia se antes eu nunca consegui terminar de ler a palavra do Senhor? Não é necessário que eu sacrifique algo, porque eu lembro que os pastores tinham que largar tudo, eles tomavam banho, eram santificados, eram separados, desde pequeno começaram a ser instruídos no caminho, para que um dia ele viesse se tornar um pastor. Eu falei: não, é verdade. Ele falou: então como que eu posso viver isso na minha vida? Ele falou: eu sinto que tem algo faltando no meu relacionamento com Deus. Aí eu falei para ele: quantas vezes você já jejuou? Ele: nunca jejuei. Eu falei: então, será que não está na hora de você começar? Ele: mas eu não quero fazer jejum para que o Senhor me abençoe, eu não quero jejum por barganha. Eu falei: não, então faça jejum por relacionamento. Porque muitas vezes a gente só faz jejum, vou usar o exemplo da nossa igreja, a gente só faz jejum quando vai ter encontro com Deus, aí sai a escala de jejum. Ah, vou fazer jejum, e só faz no dia dele. Se não tiver encontro com Deus no ano, ninguém jejua. Ninguém jejua. Ah, não tem encontro com Deus? Tá, beleza. Ou então, muitas vezes, vai lá e faz com um propósito: eu quero que o Senhor me abra a porta de emprego. Aí faz jejum, se mata lá, 4 dias sem comer, o Senhor abre a porta de emprego. Aí não esquece do jejum para agradecer. Ninguém faz jejum para agradecer, a gente só faz jejum para pedir, né? Para agradecer é difícil. A gente faz jejum pelo milagre, o milagre acontece, mas a gente não agradece pelo milagre.
Sabe aqueles 10 leprosos, onde só 2 voltaram para agradecer Jesus? A gente muitas vezes é igual a eles, né? Quando o milagre vem, ó, tchau. Tchau e bênção. Até aqui, o Senhor me bastou, não preciso mais, não quero mais. A gente precisa mudar essa mentalidade. Quer viver um grande milagre, vive um grande sacrifício. Quer ser usado por Deus, sacrifique. Porque a sua vida já é um milagre, né? Jesus, ele disse assim para nós. Isso aqui eu gostaria de ler. Deus não precisa do nosso sacrifício, mas Ele prova e nos molda através da entrega. Quando abrimos mão da nossa vontade, das zonas de conforto, daquilo que amamos, mostramos a Deus que Ele é o centro. E é nesse lugar de rendição, que os milagres mais profundos acontecem. Sabe por quê? Eu acho muito interessante que só quando a gente está na lama, quando não tem mais para onde ir, porque o que eu li lá no começo, né, Romanos capítulo 1, que os homens são entregues às suas próprias paixões. O Senhor deixa você viver o pecado. Tanto é que a Bíblia fala, aquele que mente, minta mais. Aquele que peca, peca mais. Aquele que adultera, adultera mais. Ele deixa você viver a sua mocidade da forma que você quer. Se entrega, vai para o pecado. Vai, pode ir, fica à vontade. Porque quando você estiver lá na lama, quando você não tiver mais nada que você possa fazer, você vai se lembrar dele. Pode ser ateu, pode ser espírita, pode ser do candomblé, pode ter certeza que quando o médico falar, vai morrer, a primeira coisa que a pessoa fala é, meu Deus. E a palavra do Senhor diz que toda língua, toda boca, todo joelho vai confessar que Jesus Cristo ele é o Senhor. Pode ser no seu último dia de vida, mas você vai reconhecer a grandeza dele. Você vai reconhecer. Não importa quem você seja, se você é presidente, se você é rei, você vai dobrar seu joelho diante ao verdadeiro rei, né? Ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores. E nessa noite, eu sei que muitas vezes pode não ter sido, né, da forma que a gente imagina, vai vir aqui, vai falar de milagre, não. Eu acredito que outros homens de Deus vão vir aqui e vão pregar, mas acho que o principal o que eu gostaria que o Senhor colocasse, abrisse o caminho para que os outros homens de Deus que vão vir quer viver milagre? Sacrifica. Porque eu posso ser profeta na sua vida, mas melhor do que eu ser, é você mesmo ser profeta da sua própria vida. A casa que aprende o que é sacrifício, jamais falta nada. A casa daquele que entende quem é o Cristo, jamais falta nada. Quantas vezes a gente viu aí a mãe de Jesus presente de alguma coisa? É a mãe de Jesus. Quantas vezes a gente viu alguns dos apóstolos preocupados com seus pais? Não, porque eles já sabiam que primeiro eu busco o reino de Deus e as demais coisas me serão acrescentadas. As demais coisas vão ser acrescentadas para vocês. E para que a gente possa ir ao fim, eu gostaria de ler com vocês no livro de Filipenses. Filipenses no capítulo 3, a partir do verso 7. Filipenses 3,7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, as que considero como um refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da ressurreição e comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse é o maior milagre que você vai viver na sua vida, que é poder entre os mortos, você ser vivificado.
glorificado e participar das bodas do Cordeiro. Você se chamaram para a mesa. Se você puder ouvir o anjo, vinde, bendito de meu Pai. Esse vai ser o maior milagre que você vai ver na sua vida. Então, até que chegue esse dia, entenda que o milagre, a atmosfera de milagre já está aqui. Todo culto é propício para uma atmosfera de milagre. Mas todo culto, o milagre precisa de um sacrifício. O altar pede sangue. O altar pede sacrifício. A Bíblia nos ensina isso, que todo altar pede um sacrifício. E se o altar não recebe o sacrifício, não tem como mudar a atmosfera da minha igreja. Não tem como mudar a atmosfera da minha vida. Entenda que começa tudo no sacrifício. Aquele que consegue ficar de joelhos diante de Deus, fica de pé para toda a adversidade, para todo problema. Ninguém consegue derrubar aquele que reconhece a grandeza de Deus. Ninguém consegue colocar de joelhos em frente aos homens aquele que só se ajoelha diante de Deus. Quer ser grande, meus homens? Se ajoelhe diante de Deus, se prostre diante de Deus. O Senhor, Ele tem pressa para que Ele possa usar a sua vida. O Senhor tem pressa para te abençoar. Ele tem pressa para ajudar você com aquela causa que você está buscando há anos. Então identifica a sua adoração, o seu sacrifício, o seu relacionamento com Ele. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Esse louvor, ele é muito bonito. Ele fala que quando Ele vem, o nosso grande amigo Espírito Santo, ele é capaz de nos ajudar